México Central, século XVI. Intelectuais espanhóis liderados por Hernán Cortés chegam a Tenochtitlán, capital dos astecas, e tomados por um genuíno sentimento de admiração e surpresa, eles descrevem que a arquitetura monumental daquele povo quase se assemelhava à magnitude dos egípcios. O capitão Cortés, o próprio, em suas palavras, diz que aquele lugar é uma das cidades mais bonitas do mundo. No entanto, 2 anos apenas após ele ter escrito essas palavras, ele destrói a cidade e dizima o resto da população. Há relatos até mesmo de Montezuma, o imperador azteca, que, horrorizado com os canhões lombardos impostos daquele povo estranho, capazes de transformar suas árvores em serragem e suas belas montanhas em nada além de pedras e poeira, diz: não somos tão fortes quanto eles, não somos nada comparados com eles. Eles são deuses que vieram dos céus. Mas agora olha só essa imagem aqui. Isso te incomoda? Se te incomoda, não precisa se preocupar, você não é o único. Agora, saindo um pouco da história, caindo na psicologia, você está sob os efeitos de um fenômeno chamado Vale da Estranheza, que ocorre quando nosso cérebro acha estranho uma representação que é quase fiel aos traços humanos, mas existe alguma coisa estranha e peculiar ali. Então isso gera um automático desconforto e repulsa àquele objeto. A causa disso, nas teorias majoritárias, é que nosso cérebro evoluiu para detectar rapidamente sinais de morte, perigo e doenças em seres humanos, mas existe uma outra teoria minoritária que diz que sentimos o Vale da Estranheza porque em algum momento do nosso passado primitivo nós temíamos algum ser que era muito parecido conosco, ou pelo menos possuía a capacidade de se passar por nós, um impostor, e a única forma que tínhamos de sobreviver a essa criatura era detectando quanto antes os sinais sutis de sua máscara humana. Filmes como Us, de Jordan Peele, e Invasion of the Body Snatchers, de 1978, fazem referência a este fenômeno. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, você pode estar se perguntando, né? Bom, não é incomum para nós que a maioria dessas histórias de relatos de avistamentos de extraterrestres caracterizem eles como quase humanos. O apelo por essas histórias de invasão é inegável e talvez a razão disso seja exatamente porque nós possuímos isso em nosso DNA, em nossa história. Então nós podemos falar de povos dominados, de conquistas e culturas inteiras reduzidas a nada, a pó. E nós estamos aqui novamente em 2026 e teremos outro filme sobre o tema, Dia D, do Steven Spielberg, que retorna às suas origens em mais uma obra sobre o tópico. E é sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para o quadro Análise Antecipada, onde primeiramente eu faço uma abordagem das raízes criativas históricas da obra em questão e logo em seguida eu faço uma espécie de exercício de premonição com base nas obras pregressas dos realizadores, mais conhecimentos de narrativa e cinema, para chegarmos a uma possível conclusão sobre se esta será uma grande obra ou uma bomba completa. E por fim eu dou uma nota e um veredito antecipado. Vamos lá. Relatos de seres celestiais estão espalhados por toda a mitologia da antiguidade, lembrando que mitologia é a forma que a gente chama a religião dos outros, né? Mas, então, a título de exemplo, na epopeia de Gilgamesh, datada de mais ou menos 2000 antes de Cristo, nós temos o conceito de Anunnaki, que é um grupo de divindades da antiga Mesopotâmia que formam as divindades do mais alto panteão da Suméria, que, por sua vez, desciam à Terra para criar, governar e decidir o destino dos seres humanos. Mas nós temos também, na cultura hinduísta, elementos que não fogem muito desse padrão. Então, por exemplo, nos Vedas, principalmente no Rig Veda e também posteriormente na Mahabharata, descrições de veículos celestiais que viajam pelo ar e água, emitem luz e são usadas por deuses e semideuses. É lógico que vale ressaltar que a ideia de que esses textos fazem alusão a seres extraterrestres, principalmente no contexto que damos hoje para essa palavra, só vem muito depois, em tempos muito posteriores aos relatos, às escritas originais destes textos. Então é mais fácil, por exemplo, em vez de relacionar esses elementos a ETs, os relacionar a elementos de culturas de povos
contemporâneos a esses já citados naquela época, para os quais esse conceito de extraterrestre nem sequer existia, né? Então, por exemplo, elementos similares encontrados em passagens bíblicas também, como na história de Elias, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que diz: "E sucedeu que, indo eles andando e falando", e nesse momento eles diz respeito a Elias e Eliseu, seu discípulo, "eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu aos céus num redemoinho." É claro que, obviamente, cavalos de fogo e redemoinho não se referia a OVNIs nem naquela época, nem nas interpretações teológicas modernas. Mas é natural que, eventualmente, reinterpretações sejam feitas, uma vez que o fato de sabermos pouquíssimo, quase nada sobre o mundo em nossa volta atiça nossa curiosidade. Então, no livro Knowledge Illusion, de Sloman e Fairback, cita-se um experimento humilhante em que pediu-se para pessoas avaliarem o quanto compreendiam sobre o funcionamento de um zíper comum, um zíper mesmo, só isso. E, surpreendentemente, ninguém compreendia absolutamente nada sobre o funcionamento de um zíper comum. Então, quem dirá sobre as inúmeras possibilidades da vastidão do universo? E esse tema da ignorância, ou melhor, da nossa má interpretação da realidade, por nossa incapacidade de perceber o quadro geral, foi descrita lindamente no livro Flatland, um romance de muitas dimensões de Edwin Abbott, onde ele descreve uma sociedade fictícia onde todos os habitantes são seres de 2 dimensões. Então, só para vocês entenderem melhor, imaginem uma folha de papel sendo colocada sobre uma mesa plana. Então, seres de 2 dimensões só poderiam se movimentar da forma como você arrasta essa folha de papel por cima da mesa, ou seja, o conceito de cima baixo não existe, porque eles só vivem em 2 dimensões, então eles apenas podem se movimentar para frente e para trás, enfim, como se fosse uma folha sendo arrastada por uma mesa plana. Cima e baixo não existe, certo? Em determinado momento, um ser de terceira dimensão, que no livro é descrito como uma bola, ela aparece, ela visita os seres de segunda dimensão. Só que, como eles são seres de segunda dimensão, para a percepção da realidade deles, eles não veem o contexto do todo sobre o que é essa bola. Para a percepção deles, quando ela toca na mesa, ou seja, na cidade onde eles moram, ela simplesmente aparece num passe de mágica na frente deles, porque eles não conseguem ver cima-baixo, eles não veem e não entendem o conceito da bola chegando até eles, ela só aparece na frente deles. Só que além disso, ela não somente aparece na frente deles, como apenas uma fração dela é visível para eles. Uma vez que eles são seres de 2 dimensões, a bola inteira não é visível, apenas a bundinha dela. O fundo dela é visível para eles porque é a bundinha dela que está encostando na cidade onde eles vivem. Mas para além disso, ainda quando a bola quica, a percepção dos seres de 2 dimensões é como se ela estivesse se teletransportando, porque ela simplesmente aparece e desaparece de uma posição e reaparece magicamente a quilômetros de distância de onde eles estão. Lógico que essa é uma história de ficção, mas ela é muito útil em aguçar nossa criatividade, expandir nossa imaginação, elucidando que, assim como para seres de 2 dimensões, seres de 3 dimensões são tão extraordinários em seus feitos e poderes que nem sequer os seres de 2 dimensões originalmente concebiam a existência dos de 3, é possível que nós aqui, seres de 3 dimensões, nem estejamos concebendo a existência de seres de 4, 5, 6 e assim por diante dimensões, apenas vendo, quem sabe, efeitos deles em nós, mas estando eternamente presos em nossa ignorância sobre eles. Então, basicamente, são mundos dentro de mundos, e quem está nas camadas mais baixas das dimensões da existência simplesmente não consegue conceber o rolê todo, né? Mas, enfim, outros eventos bíblicos, como o Grande Dilúvio, por exemplo, também possuem similaridades com histórias de povos de regiões vizinhas, o que por si só já é um assunto bem interessante, né? O porquê de civilizações de regiões distantes em épocas diferentes terem relatado eventos semelhantes. Algumas pessoas poderiam dizer que esse é um indício da veracidade dos eventos, outras mais céticas apenas que é uma mera coincidência mesmo. Apesar de que alguns entendimentos daquela época foram posteriormente embasados pela ciência moderna até mesmo, como o próprio cientista astrônomo Carl Sagan diz sobre o hinduísmo, ele diz:
É a única religião na qual a escala do tempo corresponde, sem dúvidas por acaso, à da moderna cosmologia científica. Mas agora, voltando a colocar uma pulga atrás da sua orelha, não é porque a maioria dessas histórias de OVNIs são meras reinterpretações de histórias antigas que nada tinham a ver com o tema, que nós também não temos, por outro lado, histórias extremamente estranhas e inexplicáveis, até mesmo para a própria ciência moderna. Simplesmente uma coisa não anula a outra, necessariamente. Então nós temos um monte de baboseira, de círculos e implantações, histórias de abduções, que em sua maioria ou totalidade já foram completamente refutadas, inclusive em outro livro do próprio Sagan, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, A Ciência como uma Vela na Escuridão, onde ele mostra e comprova isso. No entanto, ainda assim, como eu disse anteriormente, existem algumas poucas, mas enfáticas histórias que valem a nossa atenção. Temos então, a título de exemplo, um caso real, em 1979, na Austrália, onde um piloto chamado Frederick Valentich voava sobre o Estreito de Bass, que é um estreito marítimo que separa a Tasmânia do sul da Austrália, quando relatou um OVNI metálico com luzes verdes pairando sobre seu avião. Pouco tempo depois, ele desapareceu sem deixar vestígios, apesar de buscas extensas, nada dele ou do avião jamais foi encontrado, mas o mais estranho dessa história são as últimas palavras dele gravadas pelo rádio, enquanto ele se comunicava com a torre, que são, sem nem mesmo ao pé da letra, mantendo até os pontos de respiro dele: minhas intenções são ir para a Ilha King, a Melbourne. Aquela aeronave estranha está pairando sobre mim novamente. Está pairando e não é uma aeronave. Não é uma aeronave. Essa última frase é bizarra porque ela me lembra o que o Jordan Peele fez em Não Não Olhe. Um grande aparente objeto ou nave voa, paira sobre uma cidade interiorana, fazendo com que pessoas desapareçam e morram, mas, alerta de spoiler, no final do filme nós descobrimos que, na verdade, esse objeto não é uma nave. Aquele corpo que nós julgamos ser uma nave, na verdade, é o corpo de uma criatura em si, do ser em si. Então ele voa, paira sobre os céus, aniquila coisas, mas assim como na história de Valentich, não é uma nave. Então, relacionando as duas histórias e aguçando nossa imaginação, é difícil não acharmos esse evento extremamente bizarro, né? Mas então chegamos à popularização em larga escala em uma enxurrada de livros sobre o tema, como Guerra dos Mundos, de 1898, do Wells, que introduz o conceito de invasores hostis. Eram os Deuses Astronautas, também, de 1968, de Eric von Däniken, assim como antes mesmo, com Lovecraft, que já falava de entidades cósmicas que teriam visitado a Terra, não podendo deixar de fora também, em alguma instância, Asimov e Arthur C. Clarke, que pincelaram, brincaram ali sobre esses tópicos também. Então chegamos finalmente nos anos 50, onde temos talvez o primeiro grande filme sobre esse tema, O Dia em que a Terra Parou, de 1951, produzido pela 20th Century Fox e dirigido pelo Robert Wise, o mesmo diretor de A Noviça Rebelde. Temos também The Thing from Another World, de 1951, Invasion of the Body Snatchers, de 56, como metáfora da Guerra Fria. Nos anos 60 e 70, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, em 77, do próprio Spielberg, Alien, O Oitavo Passageiro, Enigma de Outro Mundo, Predador, Stargate, em 94, Independence Day, em 96, Sinais, do M. Night, A Chegada, um dos meus filmes preferidos, e Não Olhe. Então, mais uma vez, a gente deságua aqui no tema do vídeo, Dia D, do Steven Spielberg. Vamos lá, eu havia dito no meu vídeo sobre o novo filme do Robert Eggers, Werewolf, que um dos motivos pelos quais eu achava que ele não supriria as expectativas é porque o tema de lobisomens já está mais do que batido. Mas se lobisomens é um tema batido, imagine o tema de ETs, né? No entanto, sobre esse tema eu mudo de opinião, porque apesar de ele estar batido também, sim, ele ainda é um tópico que gera muito pano para manga, porque ele não foi solucionado. Se você procurar por lobisomens em cada ponto da Terra, vai demorar, mas eventualmente você vai chegar a uma conclusão sobre se existe ou não. Agora, o mesmo não pode ser feito com aliens, e por um motivo óbvio, né? Então, por causa disso, nós estamos fadados a sermos eternos escravos dessa curiosidade que provavelmente nunca vai ser solucionada, não por completo, pelo menos. Fora que seres de outros planetas são histórias com um fator existencial muito maior do que lobisomens. Então,
homens peludos nus uivando ao luar, lá ele te pega pelo medo, mas Alienígenas te pega pelo medo, pela curiosidade, pelo existencialismo, até pela espiritualidade, até mesmo eu diria. Então, realmente são histórias com muito mais relevância para a espécie humana. Outro fator a ser considerado é que Dia D do Spielberg é do Spielberg, e eu acredito que esse fator importe, a estatística importa, né? Esse diretor já fez coisas boas e ruins, mas na totalidade seus trabalhos foram mais boas, principalmente no que concerne a seara da temática de alienígenas. Então nós temos, a título de exemplo, filmes de grandes bilheterias como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ET, Guerra dos Mundos com o Tom Cruise, não com Ice Cube, Super 8. Isso vale levar em consideração quando vamos ponderar sobre a possibilidade de qualidade dessa nova obra. No entanto, por outro lado, vale ressaltar que boa parte desses filmes se apoia muito na temática fantasiosa, né? Até mesmo infantil, eu diria, em alguns deles. Outros já se escoram mais na parte da ação. E por esse aspecto do diretor utilizar muito de elementos de fantasia, provavelmente ele vai seguir por um caminho mais fantasioso, como a gente pode ver até mesmo no próprio trailer, onde ele utiliza de elementos e eventos que já sabemos terem sido comprovados como falsos, como o caso de círculos nas plantações, em vez de abordar o tema por um prisma mais original e crível. Por crível, quero dizer, utilizando-se de histórias que são comprovadas, como as que eu citei anteriormente, que em nada perdem no quesito mistério e medo. Então, se for esse mesmo caso, a título de comparação, o que o Jordan Peele fez em Nope e o Villeneuve fez em A Chegada, eu acredito que me agrada mais. Aí nós temos em outra cena do trailer a aparição de um cervo no quarto de uma menina. É outro elemento que a utilização simbólica e estética de animais com comportamentos errantes é bem interessante, porque temos histórias reais que se assemelham com essas, como o caso Snippy, de 1967, o caso Cash Lundgren, de 90, enfim, mas não deixa de ser um clichê também, só de cabeça. Agora eu me lembro de uma cena quase idêntica em Aniquilação, do Garland, o Apanhador de Sonhos, O Mundo Depois de Nós, da Netflix também. Mas assim sendo, eu não posso deixar de considerar a qualidade já comprovada do diretor, especialmente nesse tema. Eu acredito sim que ele vá trazer alguns ingredientes novos para esse tópico. Então, no final das contas, eu acredito que a pouca informação que nós temos, baseada nesse primeiro trailer, nos dá um saldo de forma geral mais positivo do que negativo. Então, eu acredito sim que para Dia D do Steven Spielberg eu possa dar sem medo uma nota antecipada de 7 de 10. E como eu sempre faço no final de todos os vídeos, recomendação de livro, Cosmos, de Carl Sagan, foi o livro da onde eu tirei boa parte das referências para este vídeo de hoje. E ele é um livro bem interessante se você quer entender melhor como o universo funciona e todas as suas possibilidades, por um olhar científico. Como o próprio Sagan diz, se não existe vida fora da Terra, o universo é um grande desperdício de espaço. E mais uma coisa para finalizar, respondendo um comentário de um inscrito do canal, o Marcos Gabriel, eu esqueci de citar a sinopse de Medo e Delírio em Las Vegas, do Thompson, sobre o vídeo, o livro no qual eu citei no vídeo anterior. Então, fazendo isso agora, é um livro que se encaixa bem na temática anterior, sobre uma busca deliberada e libertina por liberdade de um cara que é completamente louco. E, enfim, é um livro bem interessante se você gosta de livros que não são pseudo-intelectuais, que vão direto ao ponto, são concisos, finos, e demonstram um lado completamente voraz, atroz e lunático da busca pelo sonho americano, digamos assim. Vale a pena também. Dito isso, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, um comentário e compartilhem esse vídeo com amigos de vocês que também gostem desses temas de história e cinema e tópicos semelhantes. Eu leio e comento todos os comentários, então, novamente, obrigado pela audiência e nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu!